Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a nossa treinadora mor, que não se intimida nunca por um supino e um par de halteres. Ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. Olha, até parece que eu não tenho os meus medos, né, Bruna? As minhas... Eu tenho sim. Eu tenho dentro da sala de ginástica, tenho fora, mas a gente vai com fé, vai com coragem. É isso aí, sempre incentivando os nossos ouvintes. Bom, hoje o programa se propõe a discutir o cenário de uma doença que vem avançando no Brasil nos últimos anos, o Alzheimer. Uma pesquisa recente realizada pela Universidade Federal de Pelotas, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também com a Universidade de Queensland, da Austrália, projetou que daqui a 30 anos, metade dos idosos brasileiros terão desenvolvido Alzheimer. E ouça só que curioso, 75% das hospitalizações decorrentes de demência aqui no Brasil são atribuídas à inatividade física. Bom, o assunto é complexo, por isso a gente convidou um dos maiores especialistas nesse assunto, o neurologista Pedro Chestatsky. Doutor Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao programa. É um prazer estar aqui tentando simplificar coisas ligadas à neurologia. Legal, vamos lá então, doutor. Antes de a gente falar sobre os 6 tipos de Alzheimer, porque sim, ouvinte, existem 6 tipos, eu queria traçar um panorama para os nossos ouvintes sobre a doença hoje no Brasil, doutor. Eu trouxe alguns dados aqui rapidamente, mas queria a sua avaliação, considerando a sua prática clínica, se de fato é uma doença que vem avançando e se sim, o que poderia explicar isso? Interessante essa tua previsão. Era maior do que tem hoje, então realmente está crescendo a prevalência da doença de Alzheimer. Por que eu chamo de prevalência? Porque os pacientes sobrevivem por muitos anos, e ela está totalmente conectada àquele outro dado que tu nos fornecesse, que é de que nunca as pessoas estiveram tão inativas, e daí vem um dos tipos de Alzheimer, mas que eu vou falar depois, mas tem total relação. Nós estamos numa pandemia de mau estilo de vida. Pela primeira vez, nossos filhos e netos vão viver menos do que a gente, por incrível que pareça, apesar de todas as previsões que iríamos ir até os 100 anos e coisas desse tipo, não é o que está se vendo. Então, as pessoas estão se perdendo muito na questão do estilo de vida e que tem ligação direta com o desenvolvimento da doença de Alzheimer, uma doença neurodegenerativa que hoje afeta 1/3 dos idosos que passam pelos 80 anos. Então, veja, o que nós temos que fazer para ser um desses outros 2/3 que escapam? E é legal saber, eu acho que isso é motivador, de que se a gente chega até mais ou menos os 90 anos sem a doença de Alzheimer, é muito difícil dela se desenvolver depois. Então, para alguns que acham que todos teremos Alzheimer, não é bem assim. Doutor Pedro, e você disse que é acima dos 80 anos, a gente sabe que você vai falar sobre os 6 tipos, mas qualquer doença de Alzheimer é acima dos 80 anos, a que prevalece, mas abaixo disso é uma raridade, é muito fora, não? Aos 80 anos, quando as pessoas passam pelos 80, 1/3 vai ter. Em geral, a doença se manifesta entre os 65 e 75. E raramente antes dos 60, né? Quando a doença de Alzheimer se manifesta antes dos 60 anos, é porque ela tem um substrato genético muito forte. Talvez vocês tenham visto o filme da Alice, para sempre Alice, chegaram a ver esse filme? Sempre Alice, sim, eu sim. assisti, sim. Ela era uma professora da Columbia University, que tinha 56 anos e que de uma hora para outra começou a evoluir com a doença de Alzheimer. Depois se viu que ela tinha uma mutação num gene, que é o APP. E depois, não quero dar um spoiler, né, mas só para dizer que é uma doença realmente que aumenta muito após os 65 anos
e que nessa faixa etária a genética conta menos de quando a doença se manifesta antes dos 60. Mas quanto tempo antes para ela começar a se desenvolver mesmo? E aí já aproveito para perguntar dos sintomas, né? Quais são os mais comuns? Os sintomas começam entre os 65 e 75, mas muito interessante estar dizendo, porque estudos têm revelado que a doença de Alzheimer, ela começa a cerca de 20 a 17 anos do início dos sintomas. É detectado através de exames? Ou exame de sangue. É o exame de sangue que não está ainda comercialmente disponível, mas que, olha que interessante, então as pessoas, se elas querem realmente escapar do Alzheimer, ela tem que se preocupar quando ela tem 40, quando ela tem 50 anos, talvez até tarde demais. Isso que eu chamo no meu livro Medicina do Amanhã de medicina proativa e não reativa. Doutor Pedro, a gente tem muitas características da menopausa onde há o esquecimento, né, assim, também é uma das características das mudanças que acontecem. Como que a gente sabe quando eu estou esquecendo demais as coisas? Porque já posso ter alguma doença, uma predisposição para o Alzheimer, ou quando realmente é um outro tipo de problema não relacionado a essa doença? É uma dúvida pro réu, né? Quando a gente começa a ter muitos lapsos, é óbvio que na maioria dos casos é fruto de inatividade física, de multitasking, de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou seja, o ambiente joga muito papel. Agora, dependendo da gravidade disso, de quanto isso está implicando, de quanto isso está impactando a minha performance, aí eu começo a ser mais proativo e buscar, então, o que a gente chama de biomarcadores da doença de Alzheimer, que muitas vezes os pacientes estão numa fase pré-Alzheimer. O que ocorre muito é que as pessoas confundem atenção com memória. O que ocorre com o andar da carruagem ao longo dos anos é a gente vai ficando mais desatento, ou seja, a gente tem que parar tudo para fazer uma coisa bem feita. Quando a gente é mais jovem, a gente consegue um pouco tocar 2 pianos ao mesmo tempo. Não com muita qualidade, mas consegue. É um fenômeno normal. Agora, tocar 35 pianos ao mesmo tempo, é óbvio que vai nos dar aquela sensação de que a gente está falhando, e essa sensação é uma falsa sensação. Você citou o que a gente geralmente fala, né, que é o esquecimento como sintoma mais comum, mas quais outros, doutor, para a gente também trazer para o ouvinte? Nesse filme mostra bem, né? Ela vai dar uma volta, ela é corredora e ela não consegue voltar para casa. E então a primeira coisa é uma desorientação espacial. Depois ela começa a ter uma desorientação para o tempo. Que dia é hoje? Que mês é hoje? Que ano é hoje? Vai indo nessa ordem, até que ela começa a não reconhecer nome de pessoas. Ela sabe quem elas são, mas não sabe o nome. E depois essas pessoas vão perdendo significado para ela. É mais ou menos isso. E vai ocorrendo ao longo dos anos. A gente sabe que pessoas que fizeram, né, escola, faculdade, pós-graduação e tem um grau cognitivo muito alto na maior parte da sua vida, a doença ela vai mais devagar. Você, ouvinte, conhece alguém que tem algum tipo de demência? No mundo, são mais de 55 milhões de pessoas nessa situação, segundo a Organização Mundial da Saúde. E aqui no Brasil, passa de 1 milhão e a tendência é que continue aumentando. O neurologista Pedro Chestatsky está nos ajudando aqui no Band News Informa a entender de que maneira a gente pode tentar reverter esse quadro. Doutor, queria saber aqui quais são os outros tipos de demência que não Alzheimer e como que a gente pode diferenciar um do outro. Beleza, são 4 tipos, tá? O Alzheimer disparado é o mais comum, o número 1. Se alguém tem demência, eu digo, deve ser Alzheimer. Tu acertou em 80% de chance. Depois vem o vascular, que ele coexiste com a doença de Alzheimer de maneira muito frequente, que é aquele Alzheimer, que é aquela demência que é por microderrames. Derrames silenciosos de um hipertenso, de um diabético, de um fumante, de um alcoolista, ou mesmo de uma pessoa sedentária, que vai começando a ter esses microderramezinhos, ou seja, nenhum deles foi detectado clinicamente, porque são muito pequenos, mas que ao longo dos anos vai minando o cérebro. E é muito difícil separar esse do Alzheimer. A grande parte dos pacientes tem os 2 tipos. Em terceiro lugar, vem uma demência chamada demência por corpus de Levy. É uma demência que se assemelha muito a um Parkinson.
tem alucinações bem no início da doença, então é um cara que está, tipo parkinsoniano, está desorientado no tempo e no espaço e que vê coisas, escuta vozes, coisas desse tipo. Ele é muito confundido com outros quadros psicóticos dentro da psiquiatria. E o quarto tipo, que está crescendo, porque existe agora um gene muito específico para essa doença, é a demência frontotemporal. E o nome já diz, né? Fronto, de frontal, de comportamento. É aquela pessoa que começa o processo alterando o jeitão dela. Então, aquela que era muito inibida, fica completamente desinibida. Aquele que era um cara muito gastador, vira pão duro e vice-versa. As pessoas mudam como pessoa. E depois de 2, 3 anos, começam a ficar desorientados. Então, esse é um dos mais desafiadores, porque muitas vezes parece ser um quadro até de um transtorno bipolar ou de um transtorno psiquiátrico, porque a demência, o declínio cognitivo, ele vem anos depois. Pode durar até 5 anos isso. Por isso que os painéis genéticos, eles estão sendo muito importantes para os pacientes que têm uma síndrome de comportamento, porque tu pede um painel com 30, 40 genes, ele já vai te dar uma série de direções para qual das demências você vai ter e que vai mudar as abordagens terapêuticas, que tem muito a ver com os tipos de demência que depois eu vou falar, os 6 tipos. A doença de Alzheimer é a mais comum entre pacientes com demência. Atinge 7 em cada 10 pessoas nessa situação no mundo, segundo a OMS. Buscando ampliar a conscientização sobre Alzheimer, o Band News Informa abriu os microfones hoje para um grande especialista no assunto, o neurologista Pedro Chestatsky. Doutor, como prometido, vamos lá então, a gente pode listar agora aqui quais são os 6 tipos de Alzheimer? Claro, e primeiramente eu quero deixar claro que ninguém vai ter o tipo 1, o tipo 5, o tipo 4. Todos vão ter todos. Porém, um vai predominar. Tem o tipo 1, que é o tipo inflamatório. E esse tema está extremamente forte hoje em dia. Quase todas as doenças do planeta, são 14 mil doenças de qualquer natureza, elas têm um componente inflamatório, que é uma espécie de incêndio que percorre as nossas veias e as nossas artérias. Então, a neuroinflamação, ela está em alta. E ela tem muito a ver com o nosso estilo de vida. O Alzheimer é uma doença metabólica do cérebro. E a doença metabólica é sinônimo de inflamação. E aí eu já passo para o tipo 2, que é um tipo glicoinflamatório, onde essa inflamação vem muito em função da glicose. No primeiro tipo inflamatório, ele vem muito do intestino. Veja aí, intestino-cérebro, conexão improvável, e que hoje está extremamente sedimentada. Pessoas que cuidam mal do seu intestino, ou seja, não regam o seu jardim, eles estão em risco altíssimo para ter um processo neuroinflamatório. É o nosso segundo cérebro, o intestino. Pois o glicoinflamatório ocorre muito em diabéticos ou resistentes à insulina, que têm glicoses altas por muito tempo, às vezes não tão altas assim, e que isso acaba glicando o cérebro. O que é isso, glicar o cérebro? É caramelizar o cérebro. É como se os nossos neurônios fossem involucrados em uma capa de papel filtro e que não conseguem mais fazer conexões um com o outro. A glicose faz isso. A glicose é um paradoxo. Você não vive sem ela. O cérebro não vive sem glicose, mas glicose demais, ele vai atordoando, ele vai deixando o cérebro cada vez mais torpe. Então, esse é o segundo tipo. O terceiro tipo é o tipo atrófico. É marcado pela atrofia cerebral desde o início, quando o paciente começa a ter os primeiros lapsos. Ele tem também uma forte marcador, que é o ApoE4, é um gene para Alzheimer tardio. Ele é positivo nesses casos. Pode ocorrer em pessoas, por exemplo, que tomam estatinas, remédio para colesterol, porque a estatina tira o colesterol do cérebro, que é composto por 90% de gordura, e muitas vezes os pacientes desenvolvem essa atrofia com demência. O tipo 4 é o vascular, que nós já mencionamos um pouco, que é aquele oriundo de uma agressão aos vasos do cérebro. E essa agressão se dá pelo cigarro, pelo álcool, pelo diabetes, pela hipertensão, pelo estresse psicológico. O tipo 5, um dos mais interessantes, é o tipo tóxico. E essa toxicidade, ela vem tanto do meio externo,
do que a gente respira, do que a gente come, né? Então, organofosforados, pessoas que vivem perto da indústria, pessoas que têm alergia, também podem ter muita toxicidade cerebral via alergia. Pessoas que têm na sua boca, por exemplo, uma colonização de bactérias, ou nos seus seios nasais, essas sinusites de repetição, essas bactérias da boca e dos seios nasais podem migrar para o cérebro e gerar uma toxicidade, uma coisa incrível. E também os metais pesados, né? Mercúrio, chumbo, cádmio, manganês, alumínio. É impressionante o número de pessoas que eu vejo que estão alumínio alto no sangue e na urina, e que a gente tem que quelar esses pacientes para que esse alumínio não tome conta do cérebro. E o tipo 6, talvez alguns conheçam, o Muhammad Ali, americano, que acabou desenvolvendo um quadro de demência misturado com parkinsonismo, porque de tanta paulada que ele levou na cabeça. Então é o tipo traumático. Para vocês terem uma ideia, hoje, para tu fazer parte da Liga de Futebol Americano, tu precisa fazer um painel genético para ver se tu não tem predisposição à demência, senão tu não entra. Então, de novo, são 6 tipos, às vezes a mesma pessoa tem 6, ou tem 4, ou tem 1, mas são importantes de se separar porque cada um deles cria uma janela de oportunidades, uma janela de abordagem que é muito maior do que os remedinhos para Alzheimer, que, diga-se de passagem, funcionam quase zero. Doutor, você falando isso, a gente vê tantas coisas que podem influenciar, né, desenvolver isso. A gente poderia dizer, então, que, assim, muitas pessoas terão. Está muito no nosso dia a dia, né? E aí, o que a gente poderia, como que a gente poderia evitar? Existem algumas maneiras, por exemplo, de evitar isso? Total. E só aproveitando o que você falou, né? Está aumentando justamente porque existem outros tipos de doença de Alzheimer relacionadas ao nosso estilo de vida. E o nosso estilo de vida, hoje, o mundo está conspirando contra ele. As nossas métricas de sucesso, elas pressupõem chegar tarde em casa, comer mal, se estressar, alta performance, a família, né? A gente tem pessoas que acabam não vendo os filhos durante a semana inteira, e isso tudo vai no cofrinho do Alzheimer. Então, o que eu digo, assim, eu criei uma fórmula, uma sigla no meu livro, chamado MAP, Movimento, Alimento e Pensamento. Essa fórmula é dividida em 10 itens, e que eles são colocados em prática a partir de 7 semanas. Então, quem tiver interesse, está na página 177 do livro Medicina do Amanhã. E ela pressupõe, então, o item M, movimento, é número de passos, né? Garantir os nossos mais de 5.000 passos por dia e tentar mirar nos 10.000 passos por dia. Isso, por si só, reduz 30%, 40% a chance de ter Alzheimer. Mas tem que ser todos os dias por décadas. Depois tem o A de alimento, lembra que a sigla é MAP, que tem 7 itens, que eu costumo dizer são as 7 pérolas da alimentação, que eu simplesmente peguei a dieta mediterrânea, do francês, do grego, do italiano e do espanhol, e dividi em 7, porque esses povos têm o menor índice de Alzheimer de todo mundo, nessa região mediterrânea, que é comer pouco, tomar água o máximo que der, 6 copos por dia, tentar colocar todos os carboidratos mais concentrados no almoço, salada sexy, depois eu explico o que é uma salada sexy, fermentados feitos em casa, gorduras boas, pasme, gordura boa emagrece, e por último, jejum à noite, que é simplesmente manter uma distância de 3 horas entre a janta e o sono. Agora eu tô curiosa, eu quero saber o que é essa tal de salada sexy. Salada sexy, eu criei esse termo para contrapor o termo de salada burocrática, né? Salada burocrática é alface e tomate. Eu estou falando de uma salada volumosa, colorida, não só com azeite extra virgem, mas pode botar raspas de coco, avocado, abacate, castanhas, ovo, pepita de gergelim, pepita de girassol, tudo que você puder botar de gorda, porque o cérebro, 90% do cérebro é gordura e água. Depois a salada tem que ter pimenta, que é um termogênico, tem que ter especiarias e ervas como tomilho, coentro, alecrim, orégano. Tem que ter gente estranha nessa salada. Tem que ter agrião, aipo, acelga, couve de Bruxelas, dente de leão. Sabe esses nomes estranhos que a gente não costuma pronunciar? Tem que ter, porque o intestino odeia tédio. O intestino monótono é Alzheimer à vista.
E, por último, essa salada sexy, ela leva 3 ou 4 garfadas de um bom fermentado natural, do qual eu amo o de rabanete e repolho. É uma barbada fazer. Também vai lá no livro, tem um QR Code que conduz ao meu site, ao meu YouTube, e que ensina simplesmente um vegetal embebido numa água com sal. O Band News Informa está com os microfones abertos hoje para discutir e explicar a doença de Alzheimer. O nosso convidado é o neurologista Pedro Chestatsky. Doutor, uma vez feito o diagnóstico, qual é hoje a sobrevida média do paciente com Alzheimer? É muito variável, porque vai depender daquelas condições ali que eu falei, dos 6 tipos, né, do controle dessas condições, vai depender da idade de início, mas geralmente o paciente perde de 2 a 15% do cérebro ao ano. Então é só fazer o cálculo, tá? Se for no pior cenário, é 15% do cérebro, nossa, vai dar uns 5 anos, 6 anos. E se for 2, vai longe. Então, de novo, essa porcentagem de perda neuronal dos neurônios vai depender do controle daqueles 6 tipos, né? O controle do meu vaso, da minha glicose. Também nós precisamos olhar para as nossas mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia, que são abundantes nas células cerebrais. A gente precisa olhar para o nosso intestino, precisamos olhar para os sais minerais e vitaminas. Não tem como melhorar o cérebro com vitamina D, vitamina B12 baixas, ou com glicose alta. Esqueça. Então, vai depender muito. A maior causa de morte nesses pacientes é infecção respiratória. Os pacientes acabam aspirando, ou seja, aquilo que era para ir para o estômago vai para o pulmão e acaba falecendo de insuficiência respiratória. Doutor Pedro, e isso, por exemplo, quando a pessoa já está nesse processo já com a doença, existe algumas coisas que façam para retardar existem alguma medida? Você falou rapidamente em algum momento aí sobre medicamento, mas que não funcionava direito, ou não tem o que fazer para retardar? Os medicamentos são todos muito fracos, e estão cada vez mais caros e cada vez mais ineficazes, por um simples motivo: eles estão indo atrás do alvo errado, da proteína beta-amiloide, que foi publicada em 2006 como se fosse a causa da doença, e agora se descobriu que é a consequência da doença. Então não adianta tratar a consequência, tem que tratar a causa. E para isso é estilo de vida number 1. Existe uma abordagem dietética, que é a dieta cetogênica, que tem dado alguns resultados bem interessantes na contenção e até na reversão de quadros demenciais. A dieta cetogênica, para quem não sabe, é com baixo nível de carboidratos e ela é utilizada na epilepsia. Na epilepsia ela é curativa. E no Alzheimer ela tem tido resultados bem interessantes para pelo menos estancar a doença. O que a ciência sabe hoje sobre a doença de Alzheimer? O que ainda falta descobrir? A gente está perto da cura? O neurologista Pedro Chestatsky está aqui hoje no Band News Informa para nos ajudar a ampliar a discussão sobre essa doença que ainda traz alguns mistérios na medicina. Doutor, queria falar um pouco sobre os cuidados com essas pessoas, né, que têm Alzheimer. A gente ouve muito falar hoje sobre cuidados paliativos, que é essa abordagem mais voltada para o bem-estar do paciente, menos focada na doença e, de alguma maneira, ele tentando minimizar a dor, né, o sofrimento dessas pessoas. No caso de quem tem Alzheimer, quais seriam esses cuidados paliativos? O primeiro é o entendimento do processo. Eu chamo isso de infoterapia, informação de como as coisas se comportam, do que está em jogo. Segundo passo, orientar os familiares, que, diga-se de passagem, são as pessoas que mais sofrem durante o processo. Porque uma das coisas que o Alzheimer traz aos pacientes é a perda do insight, é a perda da percepção do que está acontecendo. Então, eu costumo dizer que quando o paciente chega sozinho na consulta, achando que tem Alzheimer, geralmente não é Alzheimer, porque senão ele não estaria ali achando. Geralmente ele é trazido pelos familiares. E a partir daí ele entra num estado quase que de paz interior, porque nada o preocupa, e para ele está tudo bem. Então, é muito triste ver isso, mas ao mesmo tempo é tão ou mais triste ver o desespero dos familiares, que realmente ficam sem saber o que fazer. Então, muita informação sobre as fases do Alzheimer, muita informação sobre o que pode piorar, sobre o que pode melhorar o Alzheimer, que eles estão quase todos calcados no estilo de vida.
A medicina do estilo de vida é a grande salvação da doença de Alzheimer, tanto na postergação, né, no postergar do início da doença, quanto na amenização dos sintomas e, eventualmente, até reversão. Aí falamos sobre dieta cetogênica, falamos sobre o controle da glicose, falamos sobre optimização de vários micronutrientes, sais minerais, mitocôndrias. Eu preciso saber o que é o estresse oxidativo, eu preciso saber o que é o telômero, que é uma parte do DNA que quanto menor, pior. Então eu preciso saber o que modula todas essas coisas para poder ter uma doença de Alzheimer que seja a mais penosa, a menos penosa possível. De novo, tanto para o paciente quanto para o familiar. E aproveitando, doutor, o SUS tem hoje tratamento para pacientes com Alzheimer? O tratamento do SUS hoje ele é muito limitado, porque ele ainda está engessado nos tratamentos tradicionais. E aqui vale um parênteses. Em 2006 foi publicado um artigo na revista Nature, que é uma das melhores revistas, dizendo que o Alzheimer era por causa de um problema X. E o tempo se passou, todos esses anos se desenharam estudos para atacar esse problema X. Só que recentemente se viu que esse estudo foi fraudulento, foi fraudado. Então, olha só, gente, quanto tempo se perdeu. O problema é Y. Então, agora que está tendo essa virada de alvo para as novas pesquisas, por isso que eu diria que vai mais aí uma década, talvez, para que a gente vá no caminho certo e seja assertivo em algum tratamento mais definitivo para que pare esse processo. Doutor, e você falou sobre o intestino, né, e a gente tem questionado muito, a gente trouxe no próprio Band News Informa alguns profissionais da área da saúde, nutricionistas, médicos, falando muito sobre essa relação. Com relação ao Alzheimer, a gente tem uma correlação desse nosso segundo cérebro, como você disse, o intestino com essa doença? Total. Eu te diria que o intestino é, sem dúvida nenhuma, o órgão mais importante do nosso corpo humano. E se fosse feita uma pesquisa 10 anos atrás, ele não estaria nem na lista dos candidatos. E por que ele é tão importante? Porque ele conecta com todo e qualquer órgão do nosso corpo humano, especialmente com o cérebro. Tudo começou com a conexão intestino-cérebro, quando se viu que através de um nervo vago há uma conexão entre os dois, e dependendo de quão monótono for a minha flora intestinal, que agora é chique chamar microbioma intestinal, mas tudo bem, é a antiga flora, e a gente tem que tratar o nosso intestino para que as toxinas, ao invés de ir para o nosso vaso sanguíneo, vá para o vaso sanitário, ou seja, nós precisamos blindar o nosso intestino. É ele o grande portal da inflamação. É ele que produz 90% das substâncias que são utilizadas no cérebro. É ele que absorve os micronutrientes que o cérebro precisa. É ele que evita os picos de glicose que vão nos deixar dementes, etc, etc, etc. E isso passa, então, por uma revisão da nossa alimentação? Começa daí e aí vai para onde? É como a gente faz quando a gente está com falta de dinheiro. Quando a gente está pelado de dinheiro, a primeira coisa que a gente faz é fechar a torneira. E a analogia para o intestino é parar de agredir o intestino. Então, é saber o que agride o intestino. E o que é? Comida industrializada, ou seja, descasque mais, desembrulhe menos. São os prazóis da vida, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, que destroem o microbioma. Uso prolongado de corticoides, que é prednisona, também acaba com o microbioma. Leite bagunça demais o microbioma. Glúten, demais o microbioma. A gente tem que evitar ao máximo, umas pessoas mais do que outras. Antibióticos sem necessidade, o nome já diz, né? Antibio, antivida. Deixa o nosso intestino também cheio de buracos e com uma série de problemas de funcionamento. Então, a primeira coisa é fechar a torneira. Uma vez fechada a torneira, eu preciso regar o meu jardim. Aí vem a salada sexy, que é a mais óbvia, né? Obviamente, uma salada sexy vai ser super diversificada, mas também a caminhada dos 10.000 passos. É interessante que a caminhada, ela beneficia o intestino na medida que ela mata as bactérias inflamatórias e estimula a peristalse, o movimento intestinal, deixando o meu intestino mais e mais saudável.
Outra coisa que afeta o nosso intestino é o pensamento. Sim, os nossos pensamentos nos intoxicam, nos inflamam, as nossas células nos escutam. Isso foi o prêmio Nobel em 2009 com Elizabeth Blackburn. E o nosso intestino é a mesma coisa, ele sofre com estresse, porque o estresse secreta no nosso sangue o cortisol, que é aquele mesmo que está no fármaco da prednisona, que é o corticoide. Então, isso também bagunça o nosso microbioma e gera mais e mais inflamação e, consequentemente, neuroinflamação. Então, gente, vamos lá, vamos pensar com 10, 20, 30 anos de antecedência e não deixar para cuidar do intestino depois que o Alzheimer chega. Bom, quero agradecer demais a entrevista, super entrevista com o neurologista Pedro Chestatsky, que além de ajudar a gente aqui no programa, também faz um trabalho excelente de divulgação científica nas redes sociais. Doutor, muito obrigada pela ajuda aqui, pela atenção com os nossos ouvintes. Bom trabalho e até uma próxima. Muito obrigado. O Band News Informa vai chegando ao fim. Hoje a gente falou sobre Alzheimer aqui ao longo do programa, o diagnóstico, o tratamento, a prevenção. A gente falou sobre como o intestino, a alimentação, até a nossa escolaridade podem influenciar no desenvolvimento dessa doença, que tem muito a ver também com a inatividade física, né, Camila? Sim, Bruna, a gente tem ligações já muito fortes disso, né, e principalmente porque a atividade física faz com que essas conexões nervosas, né, que existe entre o músculo e o nosso sistema nervoso central, elas são estimuladas. Então, por isso que é muito interessante a gente ter escutado hoje o Dr. Pedro falando, inclusive, que há formas da gente resgatar, e não existe até casos de reverter o Alzheimer, mas muitos de fazer com que ele caminhe mais devagar. E a atividade física, o movimento, né, o exercício é um desses, é uma dessas maneiras. Então, assim, a gente tem que tentar sempre praticar. Na atividade física, a gente comenta muito e fala sobre esse nosso lado cognitivo que a gente trabalha, de fazer movimentações novas, de fazer o exercício de uma forma diferente. Tudo isso faz com que o nosso cérebro pense de uma maneira diferente. Então, e a atividade física, né, o exercício físico, ele promove uma neurogênese, a formação de novos neurônios. Então, assim, é uma maneira da gente oxigenar o nosso cérebro, da gente rejuvenescer o nosso cérebro praticando atividade física, né? E é qualquer atividade física, né, gente? Aqui não tem necessariamente, Bruna, tem que ser uma atividade física determinada, X, Y, Z. Não, mas a gente tem que fazer, sim, atividade física, todas elas vão ajudar, vão potencializar, e obviamente que quando a gente consegue fazer algumas conexões nervosas mais, e cognitivas, de movimentações, acabam gerando uma adaptação maior também, mas a atividade física ela é fundamental nesse quadro de doenças, do Alzheimer sim, mas de qualquer outro tipo de demência. Quem quiser praticar atividade física com você, Camila, como é que faz? É só me procurar no Instagram, na minha bio, seguir lá que tem bastante dica também, no @Camila, _ aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Tchau, Bruna, tchau, ouvintes, até a próxima semana. O nosso e-mail é oinforma@bandnewsfm.com.br. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News Informa.